Capítulo 1. Quarto Mundo. Mutando texturas do jazz. Introdução. Goes the way to the spirit of love we share. Hail, we now sing joy for the mighty warrior, for the one who stops and holds all the elements of despair. Quarto Mundo. As últimas 2 décadas do jazz constituem uma máquina coletiva para o esquecimento dos anos 68 e 65. A era em que seus músicos líderes estruturaram o jazz em um programa espacial afrodélico, em eletrônicos do mundo alienígena. O fusion dos anos 70, o neoclássico dos anos 80, o acid jazz, o jazz rap e o free jazz dos anos 90. Todos esses amargos inimigos estão unidos em sua absoluta aversão e amnésia para a era do jazz fusion. Todos se voltam para antes ou depois da era eletrônica, que começa com a Electronic Sonata for Souls Loved by Nature, de George Russell, em 68, e que acaba com Dark Magos, de Macero e Miles Davis, em 75. De Ra a George Russell, de Miles Davis e Macero a Alice Coltrane, de Pharoah Sanders a Herbie Hancock e a Red Henderson, a Julian Priester e The Tony Williams Lifetime, a Larry Young e assim por diante. A era espacial interna gerou a mais audaciosa, ambiciosa e impressionante música a emergir da América. Mas hoje, em 98, é como se as future-hit máquinas da era eletrônica nunca tivessem existido. A música recuou da gigantesca e opressora ambição dessa era. Assim como o techno, o jazz fusion, o maior momento da América, foi completamente desaparecido. O jazz eletrônico é quando o engenheiro atravessa o vidro. O jazz elétrico povoa o mundo com as alucinações. Astro Jazz e Alice Coltrane blasfemando contra o jazz ao remixar a Love Supreme. Jazz Fusion dissolve a fronteira entre o multi e o trompete, o wah e o órgão, o efeito e o instrumento. O jazz psicodélico desrealiza o som em vespas e quasares. O jazz cósmico é o desconforto, a delinquência monstruosa da mesa de mixagem. O jazz do quarto mundo é um desvio sinistro em direção a origens desconhecidas. Atributo assassino. Jazz Fusion fez mais do que derreter as hierarquias que a tradição do jazz trabalhava tão duro para manter. Como o ciclotron que produziu matéria mutante e psicodelias polirrítmicas, ele engatilhou um universo pós-jazz. As datas para o assassinato do jazz são numerosas e seus assassinos há muito tempo deram um passo à frente. Coltrane, Ornette, Ra, Miles. Diferente do Art Ensemble, que declara o jazz como uma grande música negra, a ficção futurrítmica trata a tradição como efeitos, entradas a serem alimentadas à máquina de conexões gigantesca. Liquidificar tudo gera uma confusão que rapidamente se calcifica, em ortodoxismo em uma mão e amnésia quase total na outra. Ambas respostas foram aceleradas pelos próprios engenheiros músicos, que, desanimados e drenados pelas baixas vendas, trocaram a ficção por fusão e desacreditaram a era afrodelia como um experimento precipitado, uma falha. Parte 1. Cibernéticos anacrônicos do mundo, George Russell. As 2 versões de Electronic Sonata for Souls Loved by Nature de George Russell, de 68 e de 80, são audições de jazz aumentadas para ameaças desconhecidas do espaço interno. Na era cibernética, o jazz deve se mover através do centro do ciclone, implodir e ser reconstruído como um dub eletromagnético. Ao invés de invocar o jazz como uma arte, uma bela alma que desafia o complexo industrial militar, Russell tecnologiza o jazz até que se torne um complexo artístico-industrial. Ele diz: a fita foi preparada no Electronic Music Studios, do conjunto da rádio sueca, em um grande computador. Ela tem a intenção de sugerir que o homem, na face da tecnologia se aproximando, deve confrontar a tecnologia e tentar humanizá-la. Explora o espaço tanto interno quanto externo. Mixilógica. Para Russell, Electronic Sonata é uma música global, uma fita eletrônica pan-estilista, uma fita composta de fragmentos de muitos estilos diferentes de música: jazz, avant-garde, ragas, blues, rock, música serialista, etc., todas elas tratadas eletronicamente. Uma paleta sobre a qual afirmações da música não eletrônica de natureza pan-estilística pudessem ser projetadas. Essa conversão de colagens transforma a sonata eletrônica em uma máquina mixilógica. A fugaz fricção de incongruidades timbrais, blocos sonoros incompatíveis se esfregando um contra o outro. A colagem de rock pesado, ragas indianas e vozes marroquinas é processada em um mix espelho. E então entram em loops de fitas que Terje Ripdahl rasga com a sua guitarra e Jan Garbarek corrói com sax tenor adstringente.
A fita, mais o tratamento eletrônico, mais a música ao vivo, é igual a um Stratus Funk texturológico. Tem 3 pessoas tocando ao mesmo tempo naquela fita, mas a fita está tão integrada com os outros materiais eletrônicos que é difícil distinguir o que é o que. Miragens eletrônicas descendem em mortalhas, envolvendo os contornos do som em recifes de névoa amorfa, através da qual ataques da média frequência ondulam. Jornada para o centro da cabeça. Diferente das ondas curtas de Hokusuke ou os samples de TV em Lee Perry, os campos de força eletromagnética de Russell caem em uma neblina tão indefinida quanto o céu neuromântico na frequência de cores de uma TV morta. A deriva vaporosa do chiado da fita se infiltra nos sinais dentados da guitarra e dos tons de sax, desrealizando os limites entre barulhos vivos e sintéticos, o tempo real e irreal, em campos de cor que se contorcem na periferia da percepção. Escutar a Electronic Sonata, os eventos 1 até 14, é como crescer um terceiro ouvido. O pergaminho perpétuo de eventos impossíveis demanda uma nova interface neuromuscular. Fragmental. Aos 6 minutos, névoa se infiltra sob os tons de teste e correntes tinindo. Aplicados intensivamente, elétrons confundem sólidos com sinais e metal com informação, mistificando o ouvido enquanto sons escapam do seu corpo acústico e desvestem-se em seus envelopes para se tornarem sem forma. O espaço se coagula e depois se amassa, alterando sua densidade, convoluindo perspectivas até que o som te alcance em fracções e fragmentos. Seus poderes de reconhecimento vão para os infernos enquanto você move atrás de uma república desconcertante de matéria indistinta. A corrente te atrai através de uma estação de energia que diminui as moedas girando no vidro. Aos 3 minutos, tudo é impregnado em um rugido ilocalizável, ouvido através dos bancos de névoa como os drones ameaçadores de Vittorio Guglielmetti no filme O Deserto Russo, de Antonioni, de 64. Aos 15 minutos, o sax de Garbarek, ao estilo de Shep, rabiscos todos acre, tromblizados, começam um dueto em frequências agudas. Violinos rasam abismalmente. A gravidade desaparece, abrindo um horizonte no limite longínquo da percepção. O órgão se espiraliza através de chamas envolventes enquanto a percussão africana se torna audível. Aos 20 minutos, osciladores se materializam ao ouvido, formando ligas metalofônicas desconhecidas, derretendo com o labirinto da marimba. A coisa que soa como uma marimba, na verdade, é o homem africano e seus 2 filhos. Um alaúde está sendo usado. Um amigo me trouxe uma fita de música folk da Uganda, então a gente só tocou ela por alguns ring modulators. Texturas se sobrepõem umas às outras antes de serem engolidas pelas reverberações de uma fonte de energia misteriosa. Aos 23 minutos, as sonoridades sintéticas simuladas por fita se esquivam através da contínua harmônica de um órgão de igreja. Movimentos tropeçantes como ouriços batucando nas cavidades de metal fundido lentamente se resolvem. Na parte 2 de Electronic Sonata for Souls Loved by Nature, o alaúde norte-africano e as vozes sinalizam uma viagem através do espaço, passando um através do outro. Percussão de mão joga pontes sussurrantes de intermitência. A segunda voz se torna audível, se materializando a partir do brilho simbálico. As vozes em parte 2, evento 8, existem num simultâneo momento futuro-passado de um mix. A sonata é mixologia em tempo irreal. A guitarra de Ripdahl, aos 3 minutos, atropela ou é sugada para dentro da boca do ring modulator. Aos 6 minutos, a fita é tratada até que se torne uma orquestra fantasma. Circulando por radiação escalonante, você ouve um novo mundo. Uma paisagem espectral de badalos deslocalizados, ecos chegando de origens desconhecidas, splashes distantes. Aos 12 minutos, o espaço passa por uma evolução topológica, rotando oscilações através do scan helicoidal. Baixo e piano momentaneamente vêm à tona, relíquias acústicas lançadas do limite do vórtex eletromagnético. Aos 16 minutos e 50 segundos, camadas de wah cortam pelo espaço, são despistadas por um banco de névoa que cai em seus ouvidos. Você para de escutar através da guitarra. O espaço pelo qual o som viaja se torna gasoso. Ao invés de transportar o som, o espaço engrossa e o impede. Ritmo de subsunção. A mixologia magnética de Russell acelera um descontínuo no qual o futuro chega do passado. O coro de percussão é uma hit máquina simplificada pelo delay de fita do minimalismo da era do Steve Reich. O coro de baterias ganiano distribui polirritmos em uma estrata que Russell chama de forma vertical. No coro da bateria africano, o baterista é a gravidade rítmica,
na qual os outros gradualmente encaixam ritmos sofisticados no centro tonal. O todo não está evoluindo de maneira horizontal, está evoluindo na complexidade e densidade. É uma energia vertical se tornando cada vez mais alta, composta. O coro de baterias complexifica a batida em polyhit máquinas, redes de ritmos cambaleantes, poly, contra e através, que funcionam como arquitetura dispersa de vida artificial ao gerar consciência emergente. Russell diz: a música é como arquitetura, eu construo estruturas, prédios vão para cima, são formas verticais. Meu foco é na evolução vertical de uma forma, não necessariamente na exposição horizontal linear da forma. O ritmo é igual a redes de intermitência, ritmos cíclicos que estão sincronizados mas fora de fase. A música clássica do coro de bateria ganiano, orquestras balinesas de gamelan, músicos mestres indianos e de jajuca são o que Kirk D. George chama de ART, Advanced Rhythm Technologies, tecnologia rítmica avançada, já com séculos de idade. Quanto mais velha a hit máquina, mais futurista ela é. Para George Russell, como Stockhausen, Coltrane, Hoger, Zuckey, voltar ao passado sônico ou ganiano, ou indiano, ou vietnamita é ir para frente em um novo futuro. Ouvir uma ART é ouvir a evolução da tecnologia depois de 5 séculos. Parte 2. Programa de enxame eletrônico. Theo Macero e Miles Davis, Herbie Hancock. O complexo de Medusa das Mutant Texturas. Lançado pelo produtor Theo Macero e compositor Miles Davis, a Afrodelia amplificada transmolecularizou os estados sólidos do som em um devaneio continental. Inputs incluem o rock da era Hendrix, fuzz, pedais de wah-wah, o funk espacial de Sly and the Family Stone, a eletrônica do clavinete, do ARP, do Moog, do dub, do delay de fita, dos ataques tensos e nervosos de cordas de Varese, a cítara e a tábua de Badalroy, a rede de percussão hiperrítmica de Hermeto Pascoal e Ayrton Moreira. Entre 68 e 75, Macero e Miles, Hancock e tal transformaram efeitos e instrumentos, dissolvendo a hierarquia ao conectar ambos no circuito camaleônico que gerou Mutant Texturas. Trompete amplificador, pedal de wah-wah, clavinete, unidade de ecoplex, órgão, guitarra, todos viraram novos instrumentos, híbridos corrompidos, sons de unicórnios, sons de centauros. Efeitos agora são prostéticos acústicos, extensões do áudio, de-estratificadores de som, mutadores elétricos, multiplicadores e mutagentes. Ciberneticista Kevin Kelly houve uma ecologia eletrônica emergindo, onde a entrada de uma máquina é a saída de outra máquina. Nesse complexo de medusa de alimentadores e condutores, máquinas de som formam redes alimentares e predam uma sobre a outra. Em Hornets, de Herbie Hancock, em 73, os efervescentes traiçoeiros Futo Hit Labirinto, em 19 minutos e 36 segundos, exemplificam a matriz mutagênica. Botando o sinal do clavinete através do pedal de fuzz de wah, ele lança o sintetizador pelo corpo da guitarra, produzindo um tom de jiboia que combina o aperto do clavinete com o sufoco do wah-wah. Se movendo pelo ecoplex, a construção é clonada a partir de uma sensação singular em um ambiente que te afoga de cabeça em uma horda de abelhas assassinas com sensores de calor. Escutar se torna uma perseguição através dos arvoredos de percussão, tonalidades móveis, origem desconhecida, enxame atrás de você, te incomodando enquanto eles desaparecem ao redor dos limites do labirritmo, obscurecido pelo crescimento excessivo, refletindo as paredes de teia. Em Gondwana, de Macero e Miles, do álbum Pangeia, o órgão é conectado ao wah-wah, até que toca acordes estendidos de uma guitarra impossivelmente longa. Destratificadores. Efeitos eletrônicos são destratificadores, pois eles dissolvem a organização do instrumento, liquidificam a estratificação do som. Na era afrodélica, efeitos desertam a causa, redistribuindo a si mesmos até que seja impossível escutar qual instrumento gera que som. Um esquema som-visão emerge, o áudio escapa de seu corpo acústico, compelindo uma nova menagerie de maquinação de som, te ajustando para inventar instrumentos fictícios do mundo 4. A distinção entre música real e efeitos sonoros entra em colapso, em uma corrente de matéria sônica que atravessa do estado líquido do sustain do piano até o estado gasoso da deriva vaporosa de um trompete mudo. He Loved Him Madly é toda a de realização, trilhas de vapor de som sem origem, esguios viscosos de órgão, trompete e guitarra. Macero remixa o órgão de outra seção do polyhit motor,
filtra o trompete pela mesa de mixagem através de efeitos desenvolvidos por engenheiros de Columbia. A era esquizofônica. Esquizofonia é o termo de R. Murray Schafer para o inferno audível do ambiente sonoro do pós-guerra, a era onde as comunicações industriais dividiram o som em suas fontes, se tornando uma mídia temível, pois não podemos ver quem ou o que produziu o som, um excitamento invisível para os nervos. Como Acero e Miles, esquizofonia se torna endêmica. Texto ritmo dos insetos. Você está no que o produtor Dr. S. Gatchett chama de Audiomaze, a terra elétrica dos insetos que incita excitações invisíveis. Invisíveis, pois álbuns da era eletrônica enxameiam com percussões que evoluem para formas de insetos não vistas. A contracapa para Dark Magus de 75 mostra Miles usando óculos de mosca verde, adaptando o áudio homenagem ao virar inseto ele mesmo. Óculos de Superfly acessam a visão amplificada da mosca tsetse. Visão se torna composta, ativando a escuta reticulada que o jazz eletrônico demanda. Tremendo, crocitando, estalando, chiando, chacoalhando, a percussão se torna uma malevolência não linear. O ritmo é uma biotecnologia. O polirritmotor de Hancock é um biotech em movimento perpétuo. Seus sexto-hit campos são distribuídos e fugitivos demais para o ouvido captar. A percussão se torna um chuveiro rítmico em que batidas distribuídas, traiçoeiras sobre os pés, vislumbradas acima da cabeça, caem pelo corpo como uma chuva por ilhanas. A pele escuta o chuveiro polirrítmico como uma tactibilidade rastejante, contorcente. Repentinas, porém imperceptíveis deslocações através do campo percussapélico, de chacoalhos a tremores, conduz esses através da pele, diminuindo a temperatura do corpo enquanto se contorcem e dominam o terreno dermal. Grilos, gafanhotos, salpos e beija-flores se encaixando entre a floresta de carbono. Consequentemente, temos ritmo-motor de Maupin, Henderson e outros, se chamando de Headhunters, caçadores de cabeças, se apropriando da magia dos pigmeus. O lado B de Sextant, de 73, o álbum final da sua convulsiva e brilhante trilogia do Quarto Mundo, Mondish de 71, Crossing de 72, é tomado inteiramente pelo híbrido maligno de Hornets. O clavinete de Hancock e o contrabaixo distorcido de Buster Williams se dobram em acordes estrangulantes que se enrolam e desenrolam como cobras flamejantes. Contra o baixo super pesado e troncular, o sibilo dos pratos de Billy Hart fervem mantendo a pressão pneumática que acaricia o polirritmotor, a ameaça iminente do groove. O clarone de Julian Priester insinua um movimento sinistro como um sidewinder subterrâneo, ondulando sobre a areia em movimento. O sintetizador de Patrick Gleason oscila de drones de baixo e coachares de sapo a guinchos que levam grasnares abismais. Pelo poder alienígena do ser distribuído, agentes podem ser erguidos em um tipo de inteligência de colônia ao se conectar a eles em a granel, diz Kevin Kelly em Out of Control. A biologia para-humana das máquinas de som. Na era afrodélica, a estrada percussiva e motores polirritmias convergem em uma zona de elusividade para-humana. Fugitivo e imóvel, o hiperritmo do Quarto Mundo faz audível o biocomputador traiçoeiro do livro My Life in the Bush of Ghosts, de Amos Tutuola, de 58. A mata de fantasmas carcerais de Tutuola, como a selva amazônica ou a floresta tropical na África Central, é um biocomputador distribuído, um exemplo da adaptação massivamente paralela produzida por bioengenharia. Evolução natural é um processo computacional de adaptação a um ambiente em constante mudança, como diz Kelly. My Life in the Bush of Ghosts acelera o poder alienígena do ser distribuído, em uma mídia, através dos quais sinais e frequências crepitam em fantasmas eletromagnéticos. Tutuola abre um contínuo de tecnologia mágica, na qual o rádio se torna um missivo magnético enviado a você de casa. A TV se transforma em uma mídia espectral assombrada pelo fantasma com mãos televisivas. Quando ela me disse para olhar para a palma das mãos dela, e ela abriu, ela quase tocou minha face. Eram exatamente como uma televisão. É o globo inteiro pulsando da minha cabeça, diz Matt Clarwin em The Wire, dezembro de 1994. O contínuo electrotribal, o passado chega do futuro. Máquinas elétricas se alimentam para frente na direção do passado. Tecnologia tribal chega de um futuro saqueador.
As artes de capa de Matt Clarwin e Yoko para Miles Davis e de Robert Springett de Hancock são visões sonoras, sonorizações em tinta que dramatizam esse contínuo electrotribal. Em Sextant, um rapaz e uma garota norte-africanos dançam em um deserto plano, como uma avenida. Uma lua cheia de crateras pendura sobre eles. Uma gigante corrente de ondas, seus 2 fios levando a um amuleto com antenas metálicas, flutuam além de uma pirâmide de zigurate, uma torre de observação babilônica egípcia. Vire a capa para trás e você verá um alien com um hobby africano, seus dedos ossudos apontando para a gigante corrente. Atrás dele tem uma máscara de Buda azul, com os olhos rosados, o sol explodindo atrás, nuvens ondulando. Em Beaches Brew, Clarwin ilustra seus ciborgues eletrotribais, casais garoto-garota paradisíacos. Na frente, o cabelo de uma garota se contorce em um redemoinho de gás listrado que se joga através das correntes termais em uma nuvem de tempestade azul e escura. É um circuito de clima reversível para que a tempestade elétrica simultaneamente gere a corrente atmosférica cefálica de Dali que produz a garota. Do lado de trás, um homem cantando com a face posta em concentração delirante está cercado por um campo de força estelar. Contra o cosmo das estrelas, um rapaz albino, o inverso da face negra calma com lábios azuis na frente, chora lágrimas marrons. Para a capa de Thrust, Hancock é um afronauta, um piloto operador olhando com desdém para fora da janela de bolha, enquanto seus dedos tocam o painel do controle sintetizador que guiará seu OVNI além das névoas roxas e para o topo da estrada da montanha. A estrada é tecnologia assíria, com uma cidade esculpida no platô. Uma lua gigante, suas crateras da cor de malva, com pústulas planetárias, a sombra acima bloqueando o céu. Crossings revela que os homens sábios com crânios alongados, com seus roubos brancos, são necromantes norte-africanos, visitantes alienígenas. A cena é anacronizada por um rapaz com o mesmo perfil faraônico que seus vizinhos envelhecidos, sentando no limite de uma onda que atravessa pela contracapa adentro das profundezas do Mar Negro da capa. Os necromantes estão parados na água. Tem um barco atracando, mas não existe praia. As ondas azuis quebram em mais água ao invés de uma orla. Refugiados se agrupam contra o vento da costa. Na capa de Yoku para Agartha, o título forma um fonotron que se lança de uma cidade enquadrada em folhagem luxuosa e um fluxo de líquidos vermelhos que arqueia sobre os arranha-céus. Na contracapa, um raio atrai um OVNI de fora de uma cidade e através do céu debaixo d'água de um recife de corais. Programa espacial Pan Alien Astro Afro. Na era da afrodelia, o compositor de jazz se tornou o alquimista do som. A afrodelia ativa uma corrente alternada de tecnologia e magia na arte da capa de Yoko, Springett e Clarwin. O futurista e o arcaico invertem as polaridades e se perseguem através de um futuro passado anacrônico. Em Mwandishi e Sextant, o septeto de Herbie Hancock adota o nome Swahili. Herbie Hancock é Mwandishi, Benny Maupin é Muite, Dr. Ed Henderson se torna Mganga, Julian Priester é Peppo, Buster Williams se torna Mkedaji, Billy Hart se torna Jabali. Isso não aterra eles em suas raízes. Ao contrário, isso aera eles para a decolagem. Um septeto budista Swahili, lançado no programa espacial Pan Alien Astro Afro-Americano. Colapsar. Clarwin, Yoko e Springett exemplificam a afrodelia, anacronizando o passado e o futuro no que Mario chama de Yesternow. Como Sarah Connor diz para Kyle Reese em O Exterminador do Futuro, vocês estão falando de coisas que eu ainda não fiz no Pretérito Perfeito. Arte e Som do Mundo 4 abre o que Joe Haldeman chama de colapsar em seu livro Guerra Sem Fim. O colapsar, um deslize no tempo, é uma estrela que entrou em colapso onde os tempos entre o que ainda está por vir e o que não aconteceu ainda implodem e se dobram um no outro. A fita plastifica o tempo em matéria maleável. Afro-elétrico. Hendrix adota o afro de Bob Dylan e o liga para feedback. O pôster de The Medusa Head de Gunther Kieser em 69 mostra o afro de Hendrix eletrificado para transmitir correntes alternadas. Tudo é eletrificado hoje em dia. É por isso que o nome Electric Skies Church pisca. Eu sou uma religião elétrica. Estamos transformando a música em um novo tipo de Bíblia. Uma Bíblia que vocês podem carregar em seus corações. Uma que te dará um sentimento físico.
and the Gods Made Love, e psicodelifica cibernética ao transformar a guitarra em um motor a jato, uma pintura sonora do céu com 90 segundos de duração, um gerador de som do espectro sonoro. Caosmos. As transições rápidas de turbulência extrema para calmarias de estática prolongada do jazz eletrônico sugerem que ele existe no limite dissipativo do caos ordenado, fazendo audível a ordem caótica sendo descoberta por Benny Mandelbrot. Quem controla os efeitos controla os meios de mutação. Efeitos inauguram a era alquímica, uma ciência de síntese não linear. O jazz elétrico incorpora os sons de fita ao contrário, um crescendo gradual e ameaçador, o ataque abruptamente cortado, como uma nova dinâmica de pânico. Ou as fitas podem ser invertidas no estúdio pelo engenheiro. Em You Know It When You Get There, de Mondish, em 71, existe uma nova eletrônica de bordas ásperas, ataques gritantes e pausas surpreendentes, o futuro passado do tempo voltando para trás enquanto toca para frente. O passado se alimenta para frente e adentra ao futuro. Com Nobu, de 74, Hancock inventa o Fusion High-Tech. Techno, antes do evento, abre um novo platô nos eletrônicos modernos. Ignorado no lançamento, Nobu estimula uma montanha-russa no tempo, quando seu passado esquecido chega no futuro para emaranhar o presente. As sequências de Nobu são um paralelo áureo da rivalidade retinal de Op Art. Incapaz de resolver a imagem da Op Art, o olho vacila. Ouvir falha enquanto luta para acompanhar a ilusão psicoacústica de duas velocidades que correm à frente da ritmelodia do baixo do piano elétrico. O arranjo é o que Patrick Gleason chama de synth harmônica, não melódico, mas ataques de velocidades rítmicas. Baterias são substituídas por texto-ritmos do Moog. Ele espiraliza em um solo interrompido por acordes em coro de garganta aberta que puxam o foco, dando zoom aos horizontes sem fim do sublime sintético. Dissolva a fé do techno em Kraftwerk como os fundadores da eletrônica moderna, e as linhas da herança da música alien quebram, viram wild style. Com o colapso do futuro consensual de Kraftwerk, techno não morre, apenas perde seu sentido de si mesmo como a única e definitiva direção do futuro da música. O futurismo atlântico sempre constrói futurhit máquinas, tecnologias sensoriais, instrumentos que renovam percepção, que sintetizam novos estados mentais. O jazz do quarto mundo é um transmolecularizador que flutua em estados estáveis de som organizado. Vazando do futuro passado, ele se alimenta em direção ao presente, anacronizando tudo que alcança. Montado de componentes moleculares do ritmo, o breakbeat é um ART que põe a velocidade cultural e a inércia cultural em movimento. Ao mobilizar ritmos ao redor do ambiente de comunicação, o ritmo motor poliniza o fã ansioso, transmaterializa seu sensorial através da ilógica onomatopeica chamada hip hop.